Se teve uma torcida nessa janela que ficou feliz, foi a do São Paulo. Não só pelas 5 contratações, mas pelas renovações que vem pela frente. E na live, ou melhor, na Super Live, a gente entrevistou Carlos Belmonte e também Rui Costa, os diretores do São Paulo. E a gente vai passar limpo essa entrevista para vocês e trazer todos os detalhes. Antes disso, já se inscreveram no canal? Ainda não? Então se inscreve, ativa as notificações, compartilha os vídeos, tem muita informação todos os dias para vocês aqui no canal. Claro, evidentemente que a gente ia falar sobre os reforços do São Paulo, mas principalmente pelo futuro do clube. Qual que é agora a prioridade dentro do São Paulo? Renovações de contratos. Então a gente vai dividir aqui em 2 partes essa entrevista do Carlos Belmonte e também do Rui Costa aqui na live. Primeiro, eles vão falar sobre Gabriel Neves, a necessidade que o torcedor tem de um uruguaio ali para o São Paulo contratar, e o São Paulo de fato vai investir nesse jogador, Reinaldo e também Miranda, que é um ídolo do São Paulo e pode renovar. Vamos falar desses 3? Olha aí. Não há dúvida, né? Isso ajuda, você sabe, André, parece que não, mas essa mítica dos uruguaios no São Paulo ajuda demais, né? O Gabriel chega ao São Paulo sabendo quem já esteve lá, né? E isso ajuda com que ele tenha paciência, até porque entre os uruguaios que estiveram lá, a gente tem Dario Pereira, que demorou muito para jogar. E quando jogou, se transformou, talvez, com certeza, um dos maiores zagueiros da história do São Paulo, né? E isso também, felizmente para nós, está acontecendo agora com o Gabriel. O Gabriel tem feito, na minha opinião, ontem, uma excelente partida do Nestor, do Reinaldo. Na minha opinião, o Gabriel foi o melhor jogador nosso em campo ontem, porque ele conduziu o nosso meio-campo, ele fez com que o nosso meio-campo dominasse a partida de tal forma que o Bragantino, o Red Bull, teve pouca chance de nos atacar, né? É um jogador e um profissional espetacular. Agora pega esse passe aí, Rui. Fala como é que você vai fazer para contratar em definitivo aí o Gabriel Neves, o São Paulo que já decidiu que vai mesmo fazer esse investimento por tudo que ele está entregando e o Belmonte dando o depoimento aqui. Eu concordo muito com ele que para mim foi o melhor em campo. Tá me ouvindo, André? Tô te ouvindo muito bem. Que bom. Eu acho que passa muito também pela vontade dele, porque nós fizemos um contrato que leva em consideração uma série de regras da FIFA, né? Como sempre, nosso jurídico muito diligente. No primeiro momento, como disse o Belmonte, nós tínhamos, eu vou falar nos números aqui, porque eu acho que é importante o torcedor saber o que acontece, né, nos bastidores. O Nacional chegou a nos pedir quase 2,5 milhões de dólares por 50% do Gabriel, né? E nós tivemos frieza, recuamos, ele era uma convicção do Hernan, nossa, né? Eu me lembro perfeitamente quando nós vimos os vídeos do Gabriel, estávamos o Belmonte, eu, o Muricy e o Nelson, que é quase que um ritual que a gente tem sempre. E o que nos chamou a atenção foi exatamente a capacidade que ele tinha. Ele chegou a ser capitão do Nacional e como ele controlava o meio de campo a partir dos passes, da forma como ele antevia a jogada, enfim. E o Hernan queria muito trazê-lo e nós recuamos naquele momento e o tempo foi nos ajudando, tivemos frieza e conseguimos trazê-lo em condições muito favoráveis, ele já desvinculado do Nacional, como disse o Belmonte. E agora nós temos uma cláusula que depende de performance, que por conta dele não ter jogado tanto no início, dificilmente ela vai se concretizar, mas eu faço minhas as palavras do Belmonte. Ele é um profissional que mesmo quando ficava fora de lista, já desde a época do Hernan, vamos ser justos, né? Ele tinha o mesmo comportamento em treino. Ele é um gentleman fora do campo, mas é um gigante, né, Belmonte, dentro de campo, defendendo seus companheiros, com coragem para jogar. E nós entendemos que ele tem muito perfil do São Paulo, né? Aliás, ele, e vamos ser justos, todo o elenco que nós temos aqui hoje. Nós temos um elenco que certamente pode não ser o elenco mais caro, certamente não é o mais caro do Campeonato Brasileiro, não é, às vezes, o mais badalado, mas eu não tenho nenhuma dúvida que é o mais comprometido, é o mais focado em vencer com a camisa de São Paulo, é o mais profissional, e isso nos orgulha muito, né? Porque a gente, e aqui não estamos valorizando de forma alguma os que aqui estavam, mas é uma frase que o Belmonte usa muito hoje, estão aqui todos que nós gostaríamos que estivessem, e a gente tem certeza que eles estão aqui porque querem o São Paulo, então isso é muito importante para nós. André, vou falar primeiro do Miranda e vou deixar já o Reinaldo,
pro Rui falar. O Miranda é o seguinte, o Miranda, que eu posso dizer para você, que ele só não jogará a próxima temporada no São Paulo se ele não quiser jogar. O Miranda é um ídolo nosso, é um jogador importantíssimo no nosso grupo, é uma grande figura e nós temos no Miranda esse quadro, né? O Miranda hoje é titular do Rogério, tem jogado e vamos aguardar o final do ano, não por nossa vontade, por vontade do Miranda. O Miranda conversando conosco, nós conversamos com ele, eu, o Rui, o Muricy, tivemos já várias conversas com ele a esse respeito. Ele mesmo quer esperar o final do ano, quer sentir, ele ainda não tem a convicção se vai jogar mais uma temporada, não vai. Então, mas da nossa parte, por ser um ídolo do São Paulo que entrega o tanto que ele entrega, a gente está de porta totalmente aberta. Acho que o Rui pode falar do Reinaldo, porque quem faz proposta de renovação sempre é o Rui. Bom, André, o Reinaldo, eu acho que vale a pena a gente contar uma história aqui. Quando nós chegamos no clube, talvez uma das primeiras intervenções minhas, né, Belmonte? O Belmonte me chamou e disse, olha, nós temos aqui o Reinaldo, um atleta que nós gostamos muito, e eu disse, eu também o conheço, trabalhamos juntos na Chapecoense, e o Belmonte pediu, então, que nós chamássemos o Reinaldo e renovássemos o contrato dele por mais uma temporada, mesmo que existisse uma cláusula de renovação automática mediante performance, nós anulamos essa cláusula e renovamos automaticamente o contrato dele, porque entendíamos que ele era importante no nosso processo, como é ainda hoje, né? Nós fizemos esse gesto fez com que o Reinaldo estivesse conosco, esteja conosco até o final dessa temporada, e nós já fizemos uma proposta a ele, que foi analisada, nós estamos conversando, mas não poderia dizer, eu estaria faltando com a verdade, que se dissesse que está tudo definido, né? São questões negociais que estão sendo estabelecidas de parte a parte, mas é uma característica dessa gestão entender que o Reinaldo é um cara importante no nosso processo desportivo, no nosso dia a dia, e esse gesto ele já é anterior a essa renovação que se discute agora. E eu acho que isso é importante que o torcedor saiba também. Não menos importante, Igor Gomes e também Luizão, jogador da base que a direção do São Paulo confessou aqui na live que já tem uma proposta oficial pelo zagueiro formado em Cotia, jogador que vem tendo uma certa importância dentro do elenco do São Paulo, já que o Rogério Ceni tem dado moral para o jogador e tem utilizado ele, claro, evidentemente, aos poucos. E no caso do Igor Gomes, o São Paulo revelou que já tem 3 propostas de renovação, mas ainda existe um caminho a ser percorrido. Vamos ver aí. Olha, André, vou antecipar o Rui, depois eu queria que o Rui falasse disso. Primeiro que é o seguinte, eu sou muito claro e não tenho medo de falar o que eu penso, sabe, André? O Igor Gomes é um menino muito injustiçado pela torcida do São Paulo, mas muito injustiçado. Porque ele é um menino que se dedica demais, muitas vezes, em prol do time, abre mão de sua posição no time, né? O Igor poderia fazer muito mais gols do que ele faz, mas ele, em prol do time, em se dedicar em favor do elenco, do todo, ele faz diversas funções que ajudam demais os demais atletas do time. Então, todos os jogadores do São Paulo sabem disso, todos os treinadores que passaram desde que eu estou aqui, isso eu falo lá desde o Diniz, passando pelo Crespo, passando pelo Rogério, todos sabem da importância do Igor. E o Igor é um menino sensacional, menino educado, trabalhador, e obviamente, na hora de renovar contrato, ele tem os desejos dele, e os desejos dele devem ser respeitados e discutidos. E nunca, em nenhum momento, se falou de salário de Caleri. O Igor não trata a carreira dele assim. O Igor trata a carreira dele com muita responsabilidade, bem como os empresários dele também tratam com muita responsabilidade. Claro, a renovação não é fácil. O menino tem sim o desejo em algum momento de jogar na Europa, que é justo. A gente acha que é justo por tudo que ele faz, por toda a dedicação que tem. Mas eu repito, ele é muito injustiçado diante de tudo que nos entrega. Aí o Rui pode falar um pouquinho de como andam as negociações. Eu até falaria um pouco mais antes de entrar na negociação. O Igor, para quem não conhece, a gente tem o privilégio de conviver com ele todos os dias, e nós convivemos muito com os atletas, né? Porque a gente convive mais com eles que com os próprios familiares, eles também.
E o Igor é um cara que já jogou com dor, já jogou fora de posição, né? O Muricy fala muito para ele que ele tem que entrar na área, fazer gol, porque ele tem talento para isso, já mostrou esse talento. E eu acredito que a maior demonstração que ele dá todos os dias, mesmo quando ele joga mal, quando ele joga bem, quando ele joga extraordinariamente bem, é a capacidade que ele tem de doar-se aos outros, né? E isso a gente respeita muito, porque não é muito comum no futebol. A gente tem visto muito no futebol uma visão muito individualista, muito egocêntrica, né? E ele tem uma capacidade de doação aos seus companheiros, que a gente vê no GPS, né, Belmonte? A gente vê no dia a dia, a gente vê quando o treinador pede para ele fazer uma função que ele sabe que vai sacrificar ele, inclusive, no mercado, mas ele faz. E não é por outro motivo que o Rogério tem muito apreço por ele, não é por outro motivo que nós temos um respeito muito grande por ele. Ele nunca em nenhum momento, nem seu representante, utilizaram ou mencionaram qualquer outro atleta como forma de buscar uma isonomia salarial. Ele reivindica aquilo que ele entende que é pertinente para o momento dele e para o momento contratual dele. E nós também entendemos isso. Nós já fizemos três propostas, né, Belmonte, já, desde que começamos, que obviamente vai evoluindo. A conversa é sempre em um excelente nível, ele continua tendo as suas reivindicações, nós temos as nossas limitações, isso é importante dizer, mas ele é um profissional que não tira pé de dividida, joga todos os jogos e é um ser humano extraordinário que, repito, para encerrar, tem como maior característica a capacidade de doar-se aos outros, isso a gente não pode desconsiderar. Se não renovar, não vai ser por falta de esforço. Por 3 propostas, não é falta de esforço, né? Não é. Isso. Pode falar, Rui. Eu acho que o esforço vem de ambos os lados, né? Porque é importante também a gente não estabelecer aqui nem mocinhos nem bandidos. Ele está vivendo um momento que é importante da carreira dele. Ele sabe o quanto nós o prezamos como pessoa e como atleta, mas tem questões negociais e comerciais, né? E é comercial mesmo, que é o futuro dele. E nós temos limitações que são muito claras, né, Belmonte? A gente trabalha com orçamento aqui, que é o que o presidente nos desafia todos os dias, mas não está faltando empenho de parte a parte. Eu acho que essa é a melhor frase que eu posso deixar aqui do nosso torcedor. E com relação ao Luizão, é um menino que subiu da base. O Luizão é até curioso, ele subiu 3 vezes. E na verdade, na primeira vez que ele ia subir, ele pegou Covid. Depois, na segunda vez, no primeiro lance, ainda com o centroavante Pablo, sofreu um pisão, teve um entorse, com 1 minuto de treino, voltou à base. E depois subiu agora a 3ª vez, fez ótimos treinos. Também é um menino muito focado, muito preparado para jogar. Nós estamos conversando com ele. A nossa relação com o Luizão é muito boa, com o empresário do Luizão também tem sido muito boa. Eu acho que nós teremos um final feliz com o Luizão, mas isso, claro, a gente tem que respeitar as questões contratuais. Ele subiu da base com mais 1 ano de contrato, né? E quando chegou aqui, nós avaliamos, começamos a conversar com ele, mas óbvio aí, como você disse, chegam propostas de fora e a gente tem que concorrer com alguns valores maiores. Mas eu acho que também há, sim, a chance do Luizão ficar. Nós já tivemos uma reunião muito produtiva com o empresário dele. As propostas estão chegando, algumas delas muito respeitosas, viu, André? Isso é uma coisa que a gente tem que dizer também. Alguns times respeitam muito essa questão, mesmo do contrato. Foi assim com o Arsenal em relação ao Marquinhos, e também temos propostas com relação ao Luizão nesse sentido. E vamos analisar, mas a nossa ideia é que o Luizão fique conosco mais um pouco, porque ele precisa amadurecer para depois ir ao mercado internacional, e é assim que a gente vai trabalhar. Mas eu acho que ainda é possível contarmos com o Luizão por mais um tempo. É proposta papel timbrado, não é aquela sondagenzinha, não. É papel timbrado na mesa. Sim, tem proposta e a gente está discutindo, mas eu acho que a proposta, como eu digo, isso eu não direi o time, mas direi a ideia deles. A ideia desse time é que talvez o Luizão fique com a gente até mais 1 ano e meio ainda aqui. Olha. Né? Fique até ao final da temporada de 23, por exemplo. Então, por isso que nós estamos discutindo, avaliando as possibilidades e vamos entender um pouco mais. Mas isso também, a proposta está na mesa, a gente ainda nem abriu a discussão a respeito dessa proposta, porque a nossa primeira intenção é renovar com o Luizão. Depois que renovarmos com o Luizão, aí nós vamos discutir as propostas que a gente tem. Torcedor do São Paulo, o que você achou assim dessa
declaração ou dessas entrevistas dos diretores do clube? Deixa aqui nos comentários. Tem que renovar com o Miranda? Tem que renovar com o Gabriel Neves? Tem que comprar o jogador? Igor Vinícius já está garantido, né? Você viu aqui antes, né, no vídeo de segunda-feira de manhã, que já estava tudo certo. Então quero aqui comentários, quem tem que renovar, quem não tem que renovar. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, compartilha os vídeos, ó. Hoje tem live e a gente vai falar muito desse confronto São Paulo e América, porque a gente vai ter um convidado especial.